Quando nós propusemos o Fork, nós achamos que a gente poderia reunir pessoas que trabalhavam em 4 grandes blocos, grandes pilares que a gente chama, né? Então, sistemas biológicos em alimentos, alimentos, nutrição e saúde, segurança de alimentos e novas tecnologias e inovação. Um assunto leva a outro, que leva a outro, e que aquele assunto, de repente, de acordo com as metodologias de trabalho de hoje, por exemplo, permitem que você faça um estudo muito mais amplo. Mas nós sabíamos, obviamente, que os projetos que a gente iria trabalhar, às vezes iam estar em mais de um pilar, seriam interpilares, como a gente gosta de falar. Por causa da pesquisa sinérgica que nós estávamos estimulando, as pessoas dos diferentes grupos estavam se misturando. Nós conseguimos observar 5 grandes temas de pesquisa. O primeiro deles é carboidratos, alimentos e saúde, que é um grupo todo trabalhando em torno de carboidratos, especificamente nos vários aspectos. Então, identificar os carboidratos, identificar que tipo de fibra que tem esses carboidratos. Seja carboidratos, o efeito na saúde, seja carboidratos no alimento, o papel do carboidrato no próprio alimento, na estrutura do alimento, seja o carboidrato daí como possível matéria-prima para a indústria. Aí tem um outro jovem pesquisador que está agregado ao nosso grupo, que está trabalhando com carboidratos, essas fibras, processando elas e vendo qual é a capacidade delas de prevenir alguns tipos de câncer. Depois um segundo tema, que é o dos compostos bioativos em alimentos e o efeito na saúde. Ele retarda o envelhecimento, por exemplo. O composto que tem atividade preventiva de câncer, por exemplo. Esses compostos bioativos podem ser extraídos desse alimento e usados como matéria-prima para a indústria. Só para ter um exemplo, por exemplo, corantes. Hoje é uma tendência muito grande de se substituir os corantes sintéticos por corantes naturais. Aí o terceiro grande tema interpilar é o que trabalha com a parte da segurança da qualidade. Então, olhando os micro-organismos de duas formas: os riscos e os benefícios deles nos alimentos, benefício para o alimento, benefício para o indivíduo que consome aquele alimento. O processo de fabricação do iogurte é feito com uma bactéria que produz uma série de componentes que são ativos biologicamente. Então, estimula o sistema imune da pessoa, facilita o funcionamento intestinal. Mas o micro-organismo ele pode ser também uma outra coisa, ele pode também causar uma série de doenças. A gente faz todo um monitoramento, a gente faz todo um estudo desses micro-organismos, como controla esses micro-organismos, como é que esses micro-organismos aparecem nos alimentos, como é que a gente previne isso. Depois um quarto tema, que é o de novas tecnologias e inovação, que daí esse tema, na verdade, ele trabalha em algumas coisas que são específicas dele, então tem um pessoal trabalhando com a parte, por exemplo, de usar micro-ondas ao invés de tratamento térmico. Existe uma pergunta que é o efeito não térmico desse campo elétrico em relação ao convencional. Então, mais ou menos resumindo, quando eu faço aquecimento convencional, eu só tenho aumento da temperatura como caminho para processar esse produto e mantê-lo em condições adequadas de consumo. A pergunta nossa é, quando eu faço por campo eletromagnético, que é micro-ondas, a temperatura do alimento também sobe, mas deve existir lá um outro efeito, que é um efeito que a temperatura não sobe, que a gente chama não térmico, que faz com que eu possa usar temperatura mais baixa como compensação e atingir a mesma qualidade do convencional. Com isso, ao eu baixar essa temperatura, eu preservo mais os nutrientes e preservo mais as características sensoriais. Então, com água de coco foi assim, a gente conseguiu trabalhar com temperatura mais baixa, mantendo a mesma qualidade do convencional. Suco de laranja foi assim, suco de maçã foi assim. Então, agora, nós estamos naquela fase, a gente já viu o efeito. Agora nós queremos saber por que isso acontece. E isso já é uma pergunta que a resposta virá em nível molecular. E a nossa quinta grande área interessante de pesquisa, que é a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos. Todo o pessoal de nutrição, eles precisam de dados de composição de alimentos, seja a nutricionista que está atendendo alguém no seu consultório, seja uma nutricionista de um hospital, eles precisam conhecer qual é a composição dos alimentos, eles precisam ter esses dados à disposição.
Então nós temos a capacidade, justamente, já temos essa tabela, que hoje ela conta com mais de 1.500 alimentos, e a gente quer um processo de cada vez refinar melhor, aumentar mais essa tabela, colocar mais alimentos e mais dados, para que esses dados realmente fiquem abertos daí para as pessoas poderem utilizar. Então, no que nós somos fortes? Nós somos fortes em bioativos, nós somos fortes em carboidratos, nós somos fortes em alguns tipos de processamento e nós somos fortes em microbiologia de alimentos, né? Então, em segurança de alimentos. A gente está conseguindo conseguir resultados, as pessoas estão trabalhando juntas, produzindo coisas que elas não produziriam se o centro não existisse, porque as pessoas estão trabalhando coletivamente.